Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Ronaldo. Bem-vindo ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje é uma resposta a uma pergunta de um inscrito no canal. Ele colocou o seguinte comentário em um dos meus vídeos dizendo: Pastor Ronaldo, eu gostaria muito que você falasse sobre Enoque. Seria um assunto bem interessante. Só que para isso, para explorar esse tema, nós temos que analisar a Bíblia. E mediante a isso, eu trago aqui 3 segredos sobre a vida de Enoque que talvez você não saiba. Vamos ao texto bíblico? Livro do Gênesis, capítulo de número 5, a partir do verso 18 até o verso de número 24, que vai dizer o seguinte: E viveu Jared 162 anos, e gerou Enoque. E depois que gerou Enoque, viveu ele mais 800 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 962 anos, e morreu. Já Enoque, que era seu filho, viveu 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus. E depois que ele gerou Metusalém 300 anos, gerou filhos e filhas. E ele viveu um total de 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esse aqui é o texto bíblico. E a Bíblia diz que ele era filho de um homem chamado Jared. Mas não é essa a curiosidade que eu quero falar. Então vamos a elas. A primeira curiosidade da vida de Enoque que talvez você não saiba é que ele foi o primeiro homem a ser levado até o terceiro céu sem passar pela morte ou por um arrebatamento espiritual. Segundo a Bíblia, só 2 homens alcançaram essa proeza. No caso, Enoque, que foi o primeiro, e Elias, que foi o segundo. Nós sabemos que Paulo foi levado ao terceiro céu, mas até ele não sabe explicar se ele foi em carne ou se ele foi em espírito. Já quando olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos que João foi arrebatado na ilha de Patmos, só que em espírito. A segunda curiosidade a respeito de Enoque, que talvez você não saiba, é que ele andava com Deus. E essa expressão, ele andava com Deus, ela vai gerar uma discussão, uma guerra entre historiadores versus teólogos. Porque quando nós olhamos para um historiador famoso chamado Flávio Joséfo, onde ele escreve um livro chamado A História dos Hebreus, em um desses livros ele vai exatamente falar a respeito de Enoque. E ele diz que quando a Bíblia diz essa expressão, que ele andava com Deus, quando acontece isso, Enoque achava que ele tinha passeado ali com Deus no céu há algum tempinho e depois ele voltava para a terra. Só que quando ele chegava na terra, já tinha se passado 100 anos. Ou seja, enquanto ele estava no céu, ele estava num processo mais acelerado de vida, e quando ele chegava na terra, ele percebia que a terra já tinha se passado 100 anos. Já tinha acelerado um processo de 100 anos. Mas aí é que está. Quando a gente olha para o estudo bíblico, teológico, os historiadores, aliás, os teólogos vão dizer que, na verdade, quando a Bíblia diz
que Enoque andava com Deus, isso significa que ele vivia de acordo com a palavra de Deus. Por isso ele andava com Deus. Agora fica ao seu critério acreditar em uma ou em outra coisa. Maravilha? A terceira e última curiosidade a respeito da vida de Enoque é que existem os livros secretos de Enoque e também suas profecias. Veja bem, acredita-se que existem livros apócrifos, livros extra-bíblicos, que supostamente foram escritos por Enoque, quando este estava na terra, e ele relatava nesses livros como que as coisas que ele via durante a sua viagem até chegar ao terceiro céu. Só que precisamos entender que esses livros não entraram no cânon sagrado, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, porque a Septuaginta e os outros que escolheram ali, inspirados pelo Espírito Santo, os livros que dariam origem à Palavra de Deus, eles não consideraram esses livros de Enoque como inspirados por Deus, mas acreditavam que homens normais tinham escrito aqueles livros e tinham colocado a autoria como sendo de Enoque. Como Enoque era um homem de relevância na história bíblica, esses livros poderiam ser obtidos como cânon sagrado e fazer parte da Bíblia. E só que quando nós olhamos para Judas, que é um livro antes do Apocalipse, que só é simplesmente um texto normal, um capítulo, vai falar no verso 14 e no verso 15, que vai fazer jus aos livros apócrifos de Enoque. Ou seja, ele vai usar os livros de Enoque para argumentar contra os falsos profetas que tentariam afastar os crentes verdadeiros da fé em Cristo. Embora o livro não tenha entrado na Bíblia como sendo livro inspirado pelo Espírito Santo, acredita-se historiadores mais antigos que no passado a igreja aceitava os livros de Enoque como uma fonte confiável de informações. No livro de Judas, verso 14 e verso 15 diz o seguinte: "E desses também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de santos, para fazer o juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que impôs e pecados que disseram contra eles." Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Um grande abraço do pastor Antônio Ronaldo e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus.